Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026. Hoje é uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Decanta, lamanda, sur e decai. Nessa hora apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje está no livro de Esther. A gente vai começar o livro de Esther hoje, tá? Nós terminamos ontem o livro de Neemias. Esther também é quase assim uma continuação ali da história, tá bom? O livro de Esther é um livro que, né, que vai estar falando ali, né? Como eu posso dizer? Sobre a perseguição dos judeus, né? E aonde Esther é levantada rainha, né? Porque assim, Ramã ele vai ordenar a destruição dos judeus através da perseguição. Essa é a narrativa, né, desse livro. É um livro também que a gente não vem falando de Deus, mas a gente sabe que Deus todo o tempo está no controle, né, da história de Esther. E a gente vê também como que Deus, né, como que ali o povo de Israel é liberto ali do cativeiro, o decreto de Ramã, né, o esforço, o jejum, então assim, é muita coisa, tá? A gente vê também que vai falar das festas judaicas, vai falar de muitas coisas, né, do nacionalismo judaico. Então, é um livro que vai nos trazer aqui e mostrar o governo soberano de Deus, né, em cada passo dessa história, mesmo não falando o nome dele. Amém? É algo tremendo, tá bom? Mas vamos estar lendo aqui o primeiro capítulo que diz assim: a rainha Vasti afronta o rei. Esther 1. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre os 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que uma missionária Nadir desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito de Deus apareça, porque o objetivo desse canal seja simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua palavra, é sobre a sua grandeza, sobre a tua misericórdia. Amanda Suri decanta. Meu Deus, que o Senhor cresça, decanta lá, sai que eu desapareça, que Jesus cresça, Pai, que Ele seja o centro, porque o canal João 3,30 é sobre Jesus, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Deus, sobre a Trindade, sobre a misericórdia, o amor deste Deus para com as nossas vidas. Meu Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, para que teu nome venha a ser exaltado e glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos lá? A rainha Vasti afronta o rei. Foi no tempo de Xerxes que o rei que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete e todos os seus nobres e oficiais estavam presentes, os líderes militares da Pérsia, da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Quando fala do rei Xerxes, né, está falando do filho de Dario. Seu pai era Dario, era o rei Dario. Lembra do rei Dario ali de Daniel? Ele era o pai de Xerxes, tá bom? Então, é algo bem que, né, que vai falar ali que ele, né, reinava. E aí, continuando, vamos lá. Eles faziam muito banquete, muitas festas, né? Aí vai dizer aqui no 4. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Então, ele falava dele, tá? Durante 180 dias, então era dele. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade, tá bom? A gente está falando aqui de pessoas da Babilônia, então a gente está falando de pessoas que não tem, vamos supor, que não serve a Deus, ok? Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todos os povos que estavam na cidade de Suzã, tá? Cidade de Suzã, dos mais ricos aos mais pobres. O jardim possuía forração em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho ligado por anéis de prata e colunas de mármore.
tinha assentos de ouro, de prata, um piso mosaico de porfiro, mármores, madre, pérola e outras pedras preciosas. Então, aqui está relatando a riqueza, tá? A grandeza ali do jardim que ele tinha, né? Tudo como era muito exuberante, né? Era tudo muito rico, né? Então, a gente está falando de um rei, né? De um reinado riquíssimo, ok? No entanto, né? Que aqui, ó, é o esplendor, né? O reino na glória de quem? Da sua majestade, de tudo que ele tinha. Então, fala muito dele, tá? Do rei, né? Xerxes. Xerxes. Então, diz assim, pela generosidade, e ele era generoso, olha só, no 7. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Então, era um banquete, né? Era um banquete repleto, né, de você comer e beber à vontade. Então, assim, mostrando ali, aleluia, né? A grandeza, a riqueza, né? Do esplendor, né? Do reinado de Xerxes. Então, eu não sei nem falar muito o nome, não, mas, né? Então, assim, e essas festas duravam dias, né? Então, a gente vê, né, que as pessoas presentes ali nessa reunião estavam lá e era, assim, coisa, vamos dizer assim, de celebridades dos dias de hoje, tá bom? Então, a gente continua, né? E aí diz assim, no 8, por ordem, não vou agora pro 9. Enquanto isso, a rainha Vasti também bem oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Então, enquanto Xerxes estava dando um banquete, né, para as pessoas ali, para as pessoas nobres e riquíssimas, a rainha também estava dando um banquete para as mulheres, tá bom? A rainha Vasti, tá? E aí diz assim, no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que serviam Meumã, Bizar, Harbona, Bigtá, Abigata, Zetar e Carcas, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela. De fato, pois era de fato muito bonita. Igreja, você vê que ele fala de poder, tá? Ele queria mostrar tudo que ele tinha, sua riqueza, a beleza, até a sua esposa Vasti, né, era tida como um troféu para ele, né? A gente pode ver aqui que Vasti era um troféu, tá bom? Vasti era tida como um troféu, ele queria mostrar aos seus súditos, aos nobres, a beleza dela, né? Pois era, de fato, muito linda. Então, a gente vê que sempre vai estar falando da grandeza. Ele era muito rico. Então, o poder do homem, ok? E diz assim, quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou aí e o rei ficou furioso e indignado. Ela se recusa, né? A tá indo ao banquete do rei, né? Então, igreja, por ela ser uma rainha, ela teria que estar o quê? Né? Subordinada ao rei, né? Mas ela não foi. Aqui a Bíblia não dá o embasamento por quê, mas eu quero crer que Deus já tinha um propósito, tá bom? E aí, a palavra continua dizendo assim, como era costume o rei consultar, olha no 13, como era costume o rei consultar especialista em questão de direito, justiça, ele mandou os sábios entendidos de lei e que eram muito amigos do rei, Carzena, Setara, Damata, Tarsi, Mersi, Marcena, Memucã, eles eram os 7 nobres, eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. Aí ele vai consultá-los, né? E quando ele vai consultá-los, olha o que acontece. O rei lhe perguntou, de acordo com a lei, que se deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. O que eu devo fazer com ela, né? Ela não me obedeceu como rei. Aleluia, né? Porque aqui, a rainha Vasti, ó, o rei lhe perguntou, de acordo com a lei, que devo fazer? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, né? Então, Vasti, ela não obedece, né? Ela não, o que devo fazer? Ela não obedeceu à ordem do rei. Então, Marmuca respondeu na presença do rei e dos nobres, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Porque,
Ou seja, a partir do momento que ela fala, não, eu não vou, ela simplesmente, né, ela, como eu posso dizer, ela vai contra a autoridade do rei. E aí diz assim, pois a conduta da rainha se tornaria conhecida porque as mulheres, e assim também elas, desprezarão seus mandamentos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse a sua presença, mas ela não foi. Então, acaba sendo, igreja, algo, né, que vai contrário, sendo que, pelo que a gente vê, ela tinha muita influência, tá bom? Por quê? Porque enquanto o rei dava um banquete para os homens, ela também dava um banquete, né, para as mulheres, ok? Então, era motivo, né, ela deveria ser muito influente no reino, ok? E essa posição dela faz com que muitas mulheres também se sintam no direito de desobedecer os seus esposos. Então, né, hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocaria desrespeito e discórdia sem fim, né? Então, é algo que acabaria, né, ocorrendo. Era automático, igreja, tá? Seria automático mesmo, né? Porque o que ela fez, né, ia percorrer, porque pelo visto ela era uma mulher, né, que tinha influência ali no meio das demais mulheres, né? Era uma mulher que influenciava as outras, né? Era uma mulher que era digna de, né, ela tinha o seu poder, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, Vasti, ela vai ser, né? Vamos ver, no 19, diz assim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita o decreto real que seja incluído na lei irrogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Então, assim, né? Determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela, né? Então, foi algo que ela fez que feriu, né? Ainda mais, igreja, a gente está falando de um rei, e quando a gente lê aqui, ele tinha um ego, tá? Ele tinha durante os 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, e o esplendor e a glória ele é um homem que se mostrava grande, ele tinha poder, tá bom? Então, a gente vê uma situação aqui que, para ele, era uma afronta o que Vasti fez, né? Vamos lá no 20. Assim, quando o decreto for proclamado, né? Então, esse decreto aqui, né? Era o quê? Né? Era o quê? É um decreto real e irrevogável, né? Então, diz assim que o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio. Então, ó, em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre, né? Então, o poder aqui, o domínio, né? Era algo aqui que estava sempre em jogo, tá? Poder, domínio, né? Então, era algo que tinha que ser mantido, a ordem, né? Através do poder, do domínio. Então, igreja, desculpa, a gente vê que era algo muito, vamos dizer assim, dominador, tá bom? O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província, a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua casa. Então, igreja, né? Ou seja, foi uma ordem que não tinha como revogar. Tá entendendo? Então, assim, o homem é a autoridade, né? Então, a gente vê que essa situação ficou uma situação tipo de, como eu vou dizer, de pressão mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que ele proclama, né, o homem que manda em sua própria casa, né, deveria mandar na sua casa, em sua língua materna, né, deveria ser usada no lar, né? O idioma do homem era fundamental ali, era o que valia, né? Porque nessa época também, igreja, a gente tem que lembrar também que tinha casamentos mistos, tá?
Então, ele tinha que dominar, entendeu? Então, desde os mais pobres ali, né? O mais simples, né? Ao mais rico, né? Então, assim, porque até a festa, quando ele fez, ele chamou, né? O mais rico ao mais pobre de Suzã, tá? Então, assim, todos, né? Então, povo que estava na cidadela. Então, tinha, né? Como eu posso dizer? Esse decreto era para todos ali, desde os pobres até os mais ricos, também. Então a gente vê que a gente está dando num contexto onde o rei, né, Xerxes, é um homem rico, influente, é um homem que gosta de esbanjar, de celebridades, mas também que ele lidar com uma situação que ele tem que lidar, né, de ouvir um não, não vou, não vou, né? E quando um não para ele é algo muito difícil, né? Então ele vai conversar com os nobres ali, né? Consultar os especialistas, né? Os especialistas já dão o feedback, não pode deixar, né? Senão toda mulher vai querer mandar, né? A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos. Então, já, né, colocou algo assim bem grande, né? Então, acaba sendo uma ordem, ok? Não é fácil? Não. Mas aí teve que acatar, né? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite abençoada e uma semana abençoada em nome de Jesus, que na paz, viu? Boa terça.